Alessandra Dantas, estudante do 6º período de Direito das Faculdades Kennedy. Hoje iniciaremos a nossa conversa com um assunto muito importante no direito processual penal: os meios de produção de provas previstos em leis e encontram-se nos artigos 158 a 250 do CPP. Os principais meios de provas são a perícia. O juiz se utiliza do exame pericial, que resulta no laudo pericial, sendo o documento elaborado pelos peritos, resultante do que foi examinado na perícia. O exame de corpo e delito é outro elemento de prova material ou vestígios que indicam a existência de um crime. O exame de corpo e delito é muito importante na prova pericial. Sua ausência em casos de crimes que deixam vestígios gera a nulidade do processo. A prova documental, ela é um documento constituído especificamente para servir de provas para o ato ali representado. Como exemplo, tem-se a certidão, um documento apto a declarar um direito. O interrogatório. Quando se ouve o acusado sobre a imputação a ele dirigida, o interrogatório é considerado um meio de prova, porque leva elementos de convicção ao julgador. O testemunho é outro meio de prova. Através do testemunho é quando a pessoa que narra os fatos de que tenha conhecimento acerca do objeto da causa. O reconhecimento de pessoas e coisas. Uma pessoa admite e indica como certa a identidade de outra, a qualidade de uma coisa. A cariação é quando se colocam frente a frente duas ou mais pessoas que fizeram declarações divergentes sobre o mesmo fato. A confissão. A confissão no processo penal, ela pode ser conceituada como a expressão designativa da aceitação pelo autor da prática criminosa da realidade da imputação que lhe é feita, segundo Mirabete. Conforme expostos, estes são os tipos de produção de provas admitidos no processo penal, e tem a finalidade de convencer o juiz através da comprovação dos fatos alegados, tanto da defesa quanto da acusação. Sobre as provas ilícitas. Primeiramente, a doutrina diferencia as provas ilícitas das provas proibidas e provas ilegítimas. As provas proibidas são os gêneros, as demais as espécies. Logo, as provas ilícitas são aquelas que se produzem com a violação do ordenamento jurídico, como a confissão mediante tortura. Com efeito, a prova ilegítima é aquela que viola regra do direito processual no momento de sua produção em juízo. Um exemplo de prova ilegítima é o interrogatório do acusado sem a presença do advogado, com a violação ao disposto no artigo 185 do CPP. Desse modo, a diferença entre as provas ilícitas e provas ilegítimas é que a primeira foi alcançada com a violação à lei, ou seja, fora do processo. Já a segunda, provas ilegítimas, foi com a violação às regras de direito processual dentro do processo em curso. Outra diferença entre ambas está no fato de que, quando se apresenta a prova ilegítima, ela é desentranhada do processo sem ocorrer nulidade processual. Quanto à prova ilícita, além de ser desentranhada, poderá ter efeitos penais, civis e administrativos. Isso decorre por ter a violação às normas de direito material. Contudo, com a nova redação do artigo 157 do CPP, é ilícita tanto a prova que viola o direito material quanto o processual. Igualmente, há também as provas ilícitas por derivação.
que trata de prova lícita em si mesma, mas cuja produção derivou de prova ilícita. Daí que se origina o princípio dos frutos da árvore envenenada. À vista disso, disse que, para essa teoria, quando uma prova lícita for obtida através de uma prova ilícita, aquela se contamina com a ilicitude dessa. Apesar da proibição da utilização de provas ilícitas por derivação, há duas exceções. A primeira, quando não houver nexo de causalidade entre a prova ilícita e a ilícita. A segunda, quando de outra maneira for possível obter a prova, independentemente da primeira fonte. São as provas produzidas perante o juiz antes do momento processual adequado, ocorrendo nas situações de emergência e urgência. Observa-se, nesse caso, o contraditório real, que é a formação da prova na presença do juiz e das partes. É o caso da prova testemunhal. Daremos aqui especial atenção aos temas: cadeia de custódia, colaboração premiada, forma de realização do depoimento infantil nos crimes contra a dignidade sexual e aos limites constitucionais ao cumprimento dos mandatos de busca e apreensão. Olá, vamos falar um pouco sobre a cadeia de custódia. Nada melhor que a gente começar a abordar esse assunto segundo o nosso artigo 158 do nosso Código de Processo Penal. No artigo 158A vai descrever bem o que é a cadeia de custódia. Lá descreve assim, que a cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseia a partir do seu reconhecimento até o seu descarte. No primeiro inciso desse mesmo artigo, fala que o início da custódia dá-se com a preservação do local do crime, ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais sejam detectadas a existência do vestígio. No segundo inciso, diz que o agente público que reconheceu o material como de potencial interesse para a produção da prova pericial, ele ficará responsável pela sua preservação, ou seja, a preservação do elemento encontrado. No terceiro inciso, fala que o vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Bom, no artigo 158b, ele fala que a cadeia de custódia compreende o rastreamento em 10 etapas. E nesse mesmo descrever, vai citar cada etapa desse rastreamento. A primeira etapa é a etapa do recolhimento. A etapa do recolhimento é o ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. A segunda etapa é a etapa do isolamento, que é o ato de evitar que se altere o estado das coisas. A terceira etapa é a etapa da fixação, ou seja, é a descrição detalhada do vestígio, conforme se encontra no local do crime ou no corpo de delito. A quarta etapa é a etapa da coleta, que é o ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. A quinta etapa vai ser a etapa do acondicionamento, que é o procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada. A sexta etapa é a etapa do transporte, que é o ato de transferir o vestígio de um local para o outro. A sétima etapa é a etapa do recebimento, que é o ato formal de transferência da posse do vestígio. A oitava etapa é a etapa do processamento, que é o exame pericial em si, a manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características, ou seja, característica biológica, física e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo por perito. A nona etapa é a etapa do armazenamento, que é o procedimento referente à guarda, em condições adequadas,
do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. E a 10ª e última, não menos importante, é a etapa do descarte. A etapa do descarte vai ser o procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante a autorização judicial. Colaboração premiada. De acordo com a Lei 12.850 de 2015, são legitimados a propor e negociar os termos de um acordo de colaboração premiada o delegado de polícia e o Ministério Público, estando o juiz impedido de participar das tratativas. Vale ressaltar que cada uma dessas autoridades possui um limite de atuação na cadeia persecutória. Por exemplo, o delegado de polícia preside o inquérito policial, portanto, somente pode atuar na negociação durante a fase de investigação preliminar. Entretanto, ainda que seja um momento pré-processual, nada impede a participação do Ministério Público nas tratativas, seja produzindo pareceres, seja até propondo os termos. Por outro lado, uma vez encerrada a fase de inquérito e oferecida a denúncia, apenas o Ministério Público, titular da ação penal, estará legitimado a propor e negociar um acordo de colaboração com o particular e seu defensor. Logo após discutido o conteúdo, as partes deverão assinar um termo de recebimento e de confidencialidade. Quando a proposta for aceita, seguirá então para análise do magistrado. Ressalta-se que a participação do magistrado deverá ser sujeita a um juízo de legalidade do acordo, frente ao cumprimento dos requisitos previstos. Com a homologação do acordo e o colaborador tendo cumprido com sua parte estipulada, o juiz não poderá negar os benefícios previstos no termo, o qual, segundo o Supremo Tribunal Federal, torna-se direito público subjetivo. Por que são concedidos os prêmios na delação? Segundo o ordenamento jurídico, o maior incentivo para que investigados delatem esquemas e colaborem com a justiça são os benefícios penais ou processuais. São eles: a concessão do perdão judicial, a redução em até 2/3 da pena privativa de liberdade que for imposta, a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos na condenação, a imunidade processual, ou seja, a garantia que o Ministério Público não irá oferecer uma denúncia para imputar determinado crime ao colaborador, a redução de pena aplicada pela metade, ou uma progressão de regime, caso a colaboração firmada seja posterior a uma sentença já imposta. Direitos do colaborador. Ao colaborar com a justiça, o colaborador assume um risco quanto à sua integridade física e até à sua própria vida. Nesse caso, cabe ao Estado assegurar a preservação de sua segurança. Segundo o artigo 5º da Lei 12.850, os direitos inerentes àqueles que estejam em colaboração com a justiça são: usufruir medidas de proteção, ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservadas, ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes, participar das audiências sem contato visual com os outros acusados, cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Por fim,
A colaboração tornou-se um dos principais mecanismos de desestruturação de grupos criminosos, principalmente aqueles cuja infiltração e rastreio sejam inacessíveis, quer pelas características dos crimes cometidos, quer pela participação das figuras influentes no mundo político e empresarial. É isso. Dos limites constitucionais ao cumprimento dos mandatos de busca e apreensão. Finalidade justificativa para a realização da busca e apreensão, as fundadas razões. Ressalta-se que a entrada em domicílio de terceiros com vista à investigação criminal encontra limitações da Constituição Federal no artigo 5º, lá no inciso 9º. Sendo assim, a busca domiciliar, disposta no artigo 240, no inciso 1º do Código de Processo Penal, apenas poderá ocorrer quando judicialmente autorizada, ou seja, através de mandato judicial. Caso contrário, as provas nelas adquiridas serão consideradas ilícitas. Lopes Júnior entende que a busca domiciliar tem por finalidade proceder com a prisão de indivíduos cuja prisão já fora previamente decretada. Prossegue o autor apontando que tal busca objetiva ainda a apreensão de coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafacção e objetos falsificados ou contrafeitos, armas, munições ou quaisquer outros instrumentos utilizados para a prática de crime ou destinados a fins delituosos. Ressalta-se que a expressão ambígua que autoriza a realização do ato, qual seja as fundadas razões, oferece à autoridade judicial certa discricionariedade e subjetividade. Entende-se, contudo, que para seu deferimento deverão estar presentes a urgência e a necessidade devidas, vinculadas ao devido processo legal a que busca subordina, não sendo suficiente a simples suspeita. Deverá, portanto, existir para a realização da busca domiciliar a sua imprescindibilidade, oportunidade e conveniência, devendo o magistrado exigir a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com suficiente lastro aí, bem fático para viabilizar a medida. Instrumentalização da medida. A execução da ordem de busca feita pela autoridade jurisdicional, ela guarda uma série de limitações e formalidades. As primeiras visam aí mitigar eventuais ofensas aos direitos fundamentais, enquanto a segunda, elas resguardam a sua veracidade e a legalidade. Para que a busca possa ser válida, precisará estar acobertada aí de legalidade do momento de sua expedição até o seu esgotamento. Na hipótese de realização em casa habitada, o artigo 228 do Código de Processo Penal, ele é claro ao dispor que a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência, tendo em vista que o varejamento estorna, importuna, incomoda os moradores. A busca, portanto, deverá ser realizada de maneira menos invasiva ou prejudicial possível àquele que a suportará, tendo em vista a presunção de inocência, além dos demais direitos fundamentais. No que tange ao horário para a realização do ato, o cumprimento do mandato de busca apenas poderá ser cumprido durante o dia, em decorrência de extrema determinação constitucional, sendo considerado ilegal o cumprimento de ordem judicial à noite. Conforme dispõe o artigo 243 do Código de Processo Penal, a necessidade do mandato em indicar
da forma mais precisa possível a residência a qual será realizada a diligência, além do nome do respectivo proprietário ou morador, além de, conforme expõe o dispositivo, deverão ser mencionados de forma clara os motivos e os fins da diligência, devendo este ser subscrito pelo escrivão, além de devidamente assinado pela autoridade judiciária que ordenar sua expedição. Deverá ser limitado o objeto que se busca com vistas a vedar uma eventual ação inquisitória. Na hipótese de se buscarem autoridade policial autorizada a proceder com busca e apreensão de quaisquer outros objetos não explicitados no mandato expedido pelo Judiciário. A forma de realização do depoimento infantil nos crimes contra a dignidade sexual. Nesse depoimento infantil nos crimes contra a dignidade sexual, temos o depoimento sem dano, que surgiu através de uma busca em se encontrar um método diferenciado para proceder à inquirição de crianças e adolescentes. E, portanto, ele se refere a um método inovador de oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes contra a dignidade sexual que diverge da forma tradicional prevista na legislação processual vigente, sem, contudo, violar o princípio constitucional. No Brasil, esse depoimento sem dano ele foi desenvolvido em razão das dificuldades encontradas pelos operadores do direito em procederem à inquirição das crianças e adolescentes vitimizados sem que os submetessem a uma situação de constrangimento e humilhação. E possui como principal objetivo resguardar os direitos inerentes à classe infanto-juvenil, observando, para tanto, os princípios do melhor interesse da criança e o da proteção integral. A técnica do depoimento sem dano tem como principal meio reduzir os danos causados às crianças e adolescentes quando intimados para serem ouvidos em juízo na fase de produção de prova no processo criminal, afastando-os do ambiente frio e formal das salas de audiência convencional e os colocando em um ambiente propício e agradável ao universo infanto-juvenil. E para a realização da inquisição, o Poder Judiciário conta com o auxílio de profissionais dotados de conhecimentos técnicos para proceder à oitiva dos vitimizados, propiciando, portanto, uma melhor desenvoltura da criança e do adolescente por ocasião do seu depoimento e evitando aí um processo de revitimização. Nessa espécie de depoimento, fica ao encargo do profissional designado e técnico facilitar e ter uma responsabilidade aí de alcançar os indicativos necessários e relevantes para a formação do livre convencimento do juiz que posteriormente ele acarreterá a absolvição ou condenação do suposto agressor. Das pesquisas desenvolvidas, conclui-se que, infelizmente, embora seja eficaz, o depoimento sem dano não exime por completo o dano causado à vítima, uma vez que o dano restou ocasionado no momento em que a criança e o adolescente teve sua dignidade sexual violada. Entretanto, como já dito, a técnica ela almeja tornar o processo judicial menos traumático, menos doloroso e menos humilhante, tendo em vista que tais sentimentos poderiam gerar a revitimização dessas crianças e desses adolescentes. A técnica auxilia na efetivação das garantias processuais. Através de sua utilização, o depoimento da criança dá um conjunto probatório e se torna mais preciso, seguro e rico,
já que além de conseguir a colheita, né, do depoimento da criança de forma especial, se valendo dos princípios apregoados aí na Constituição Federal, do Estatuto da Criança e Adolescente, e também na Convenção Internacional sobre Direitos da Criança e dos Adolescentes, sem, porém, deixar de observar que as garantias processuais do ordenamento jurídico vigente, tais como o princípio do devido processo legal e os dele decorrentes princípios da ampla defesa e do contraditório. Assim, conclui-se que essa técnica do depoimento sem dano tem por objetivo amenizar o sofrimento da criança e adolescente vítima de violência sexual, que possibilita os infantes aí a serem inquiridos de forma adequada e condizente com sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, além de possuir extrema relevância para o processo penal, possibilitando assim o esgotamento de todos os meios existentes para se buscar o princípio da verdade real dos fatos, sem contudo ferir os princípios constitucionais, né? É importante ainda fazer menção que no artigo 217 do Código do Processo Penal estabelece a possibilidade do processo penal inquirições por videoconferências ou ainda com a ausência do réu nos casos que seja verificado que a sua presença possa causar temor, humilhação ou sério constrangimento ao depoente. Dessa forma, não há por que prevalecer o argumento de que a técnica infringe o princípio do devido processo legal em razão de que a inquirição se dá em uma sala diversa, especialmente em razão do que a utilização do método visa, sobretudo, o não contato da vítima com o agressor, para o fim de que sua versão acerca dos fatos seja realizada sem nenhum abalo emocional, o que, por sua vez, teria o condão de prejudicar não só ela, a vítima, mas também a busca pela verdade real dos fatos.